Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rudolf, que me deixou fazer essa apresentação por vídeo. Eu fiz uma cirurgia ontem na boca, eu tô até com ela um pouco machucada aqui, vocês não podem ver, né? Cirurgia odontológica. Aqui tem o meu atestado médico que me pediu de vir hoje ao FMG, mas aqui em casa eu posso gravar essa apresentação tranquilamente. Enfim, então vamos falar agora sobre os biometais biodegradáveis, né? Além dessa categoria dos implantes metálicos permanentes que a gente acabou de observar, nós temos também os biometais biodegradáveis. Mas o que são esses metais biodegradáveis? Bem, como o próprio nome diz, os metais biodegradáveis são formados por elementos metálicos que sofrem corrosão quando entram em contato com fluidos biológicos, como o caso do sangue, por exemplo. E dessa forma, né, eles vão se degradando com o passar do tempo. E além disso, outra característica importante que esses materiais devem ter é o fato de os produtos dessa corrosão, né, dessa degradação, serem do tipo que possam ser metabolizados pelo corpo humano, sem trazer problemas para a saúde do paciente. Então, agora que a gente sabe o que são os metais biodegradáveis, para que seu uso é interessante? Então, acontece que dependendo da aplicação, o uso de metais biodegradáveis em vez de implantes metálicos permanentes podem produzir meios muito melhores de fixação de fraturas para aplicação em que se deseja a regeneração completa do tecido, né? E a gente vai explicar um pouco mais para frente o porquê que isso acontece. E dentre os metais biodegradáveis, os mais pesquisados atualmente são as ligas de magnésio, né? As ligas de ferro e as de zinco também. E as pesquisas geralmente são feitas para aplicações ortopédicas e cardiovasculares. E esses três metais são os mais pesquisados também por causa de suas biocompatibilidades e resistências mecânicas. E atualmente nós temos em pesquisa também os polímeros bioabsorvíveis, como o poliactídeo, por exemplo. Mas acontece que os metais bioabsorvíveis possuem um comportamento mecânico superior em comparação com os polímeros, e também os produtos da biodegradação desses metais pesquisados são naturalmente metabolizados pelas células hospedeiras, enquanto que os produtos do polímero podem levar à resposta inflamatória do tecido. Né? Ok, então, agora vamos falar especificamente das ligas de magnésio. O magnésio é um material interessante porque ele possui propriedades mecânicas e físicas semelhantes ao dos ossos humanos. E isso é um fator que minimiza o risco de remodelação óssea proximal adaptativa, conhecida também como stress shielding. O stress shielding é um fenômeno em que ocorre a redução da densidade óssea como resultado da remoção dos esforços típicos suportados pelo osso ao se utilizar um implante. Nessa imagem, vocês podem ver um exemplo claro da redução da densidade óssea, né? Percebe-se que o osso da esquerda está muito mais denso do que o da direita. Esse fenômeno acontece por causa que o osso, em um ser vivo saudável, tem a tendência de se remodelar em resposta às cargas sobre as quais ele é colocado. Então, dependendo do implante que é utilizado, os esforços, né, as cargas sobre o osso em recuperação, esses esforços diminuem, o que faz com que ele fique menos denso e mais fraco, já que não há estímulo para a remodelação óssea contínua, né, necessária para manter a massa óssea ideal. Isso é um problema dos implantes metálicos permanentes. E a ideia das ligas de magnésio biodegradáveis é para resolver esse problema das cargas. Porque ao se utilizar um implante desses, a ideia é que uma vez implantado, né, ele forneceria o suporte mecânico e se degradaria aos poucos, de forma que o tecido ósseo tem espaço para o seu crescimento natural. E além disso, essa degradação aos poucos faz com que as cargas, né, e os esforços sobre o tecido ósseo aumentem gradualmente, o que contribui para a densidade e resistência do osso. E depois de um tempo, o implante seria totalmente degradado e eliminado do corpo, o que minimiza a incidência de sensibilidade observada, né, em casos de implantes de metais permanentes. Mas o desafio, né, em relação ao magnésio é que ele é um material que possui uma rápida taxa de corrosão em ambientes fisiológicos, especialmente em fluidos biológicos. Então, isso poderia levar à liberação de grandes quantidades de íons e perda prematura da resistência mecânica do implante, o que atrapalharia na recuperação. E nessa imagem aqui, na parte de cima, vocês podem ver um exemplo de grampos de magnésio sendo degradados após a imersão em um fluido corporal simulado, né, com pH igual a 4.
a gente consegue observar a evolução da degradação, né? Na parte superior à esquerda, na letra A, é mostrado o grampo após 3 dias imerso, e já na imagem B, é ele após 7 dias. Nasceu 11 dias e finalmente a D mostra o grampo após 14 dias. E para esse caso, observa-se, né, para esse último caso, observa-se que quase metade do material foi degradado completamente. E já na parte de baixo, nós podemos ver os grampos de magnésio implantados em um modelo animal. A imagem E demonstra os grampos após 7 dias e a F após 90 dias. E para efeito de comparação, a imagem G demonstra os grampos de titânio após 90 dias implantados. Mas não é observada degradação, né, já que essa não é uma característica desse tipo de material, já que ele não é biodegradável. E além do magnésio que acabamos de ver, as ligas de zinco também são metais, são ligas estudadas, né, na área de bioengenharia. Atualmente, elas estão sendo exploradas para aplicações de stents metálicos bioabsorvíveis. Isso porque a maioria dos tecidos possuem boa tolerância ao excesso de zinco. O stent é um pequeno tubo que é colocado dentro de uma artéria com o objetivo de mantê-la aberta, restaurando ou evitando a diminuição do fluxo sanguíneo por entupimento, e o que mantém, né, a oxigenação dos tecidos. E além dessa aplicação, as ligas de zinco também estão sendo pesquisadas no uso de fixação de fraturas. As ligas de ferro também possuem destaque na bioengenharia. Dentre os metais biodegradáveis, o ferro é o que tem a menor tendência a se dissolver. E estudos usando stents bioabsorvíveis de ferro em coelhos, né, porcos e ratos não mostraram resposta inflamatória negativa significante, nem toxicidade excessiva e nem trombose. E os stents de ferro são interessantes porque eles têm alta resistência radial, o que permite que hastes de stents extremamente finas sejam feitas, o que produz uma estrutura mais dúctil, o que facilita, né, sua implantação na artéria. Acontece que, pelo fato do ferro ser mais resistente, pelo fato de ser mais resistente à corrosão, em comparação com outras ligas, como as de magnésio, por exemplo, há casos de uso de stents de ferro em que houve corrosão incompleta dentro do período de acompanhamento. Então, né, deve-se modificar a liga a fim de se obter uma taxa de degradação superior. E, além disso, a produção de subprodutos da degradação do óxido de ferro e o influxo de íons metálicos no tecido também precisam ser cuidadosamente controlados, já que a injeção diária recomendada de ferro é de cerca de 6 a 20 miligramas mais ou menos. Então, e os efeitos a longo prazo da overdose de ferro podem incluir inflamação, aumento dos radicais livres e danos nas membranas lipídicas, proteínas e também no DNA. E um outro problema que deve ser levado em conta é o impacto desses materiais para a realização de exames, por exemplo, pois devido à sua natureza magnética, a presença de ferro em implantes pode interferir potencialmente na ressonância magnética, que é comumente utilizada no diagnóstico e acompanhamento de pacientes. E, além disso, a exposição a campos magnéticos fortes também podem levar ao aquecimento do implante, o que pode fazer com que ele se deforme ou mude sua posição. E já para aplicações ortopédicas, a taxa de degradação excessivamente lenta pode dificultar a regeneração do tecido, né, limitando a transferência de forças para o osso em crescimento, resultando naquele fenômeno que eu expliquei anteriormente de stress shielding e também de redução da densidade óssea. Mas esses fenômenos podem ser reduzidos ao se introduzir porosidade controlada no implante de ferro. E o aumento da relação de superfície e volume também pode aumentar a taxa de degradação do metal, de forma que fique alinhada com as taxas de regeneração do tecido ósseo e vascular. Enfim, era isso que eu tinha para falar aqui sobre os metais biodegradáveis. Então, eu passo a palavra agora para o Marlon. Obrigado a todos.